O desenvolvimento da escrita na Mesopotâmia, c. 3200 a.C. A história da humanidade mudou radicalmente quando o ser humano passou a registrar informações de forma permanente. Entre todas as grandes inovações da civilização, poucas são tão importantes quanto a invenção da escrita. Ela marcou a transição entre a pré-história e a história propriamente dita. E esse marco aconteceu na antiga Mesopotâmia, uma região que corresponde, em grande parte, ao atual território do Iraque, além de partes da Síria, Turquia e Irã. A palavra Mesopotâmia vem do grego antigo e significa terra entre rios, referindo-se ao rio Tigre e ao rio Eufrates. Essa região fazia parte do chamado Crescente Fértil, uma área de solos ricos e irrigados naturalmente, ideal para o desenvolvimento da agricultura. Por volta de 4000 a.C., diversos grupos humanos se estabeleceram na região, formando pequenas aldeias agrícolas. Com o tempo, essas aldeias se transformaram em cidades, como Uruk, Ur, Eridu e Lagash, berços das primeiras civilizações conhecidas da história: os sumérios, os acadios, os assírios e os babilônios. À medida que essas sociedades se tornavam mais complexas, surgia uma nova demanda: registrar informações. A escrita não surgiu como arte ou como literatura, mas como uma necessidade prática, uma ferramenta administrativa. Era preciso controlar colheitas, armazenamentos, transações comerciais, tributos, propriedades e até atividades religiosas. A memória humana já não era suficiente para lidar com tantas informações. E foi nesse contexto, por volta de 3200 a.C., que os sumérios, na cidade de Uruk, inventaram um sistema de escrita que viria a se tornar um dos pilares da civilização: a escrita cuneiforme. Inicialmente, os registros escritos eram pictográficos, ou seja, baseados em desenhos que representavam objetos concretos. Por exemplo, um desenho simples de um peixe representava um peixe. Esses primeiros símbolos eram traçados em tabuletas de argila mole, utilizando um instrumento em forma de cunha feito geralmente de madeira ou osso, chamado de estilete. Ao pressionar o estilete na argila, criavam-se marcas em forma de cunha. Com o tempo, essas marcas foram sendo estilizadas, simplificadas e padronizadas, até que os símbolos deixaram de ser desenhos reconhecíveis e passaram a representar sons, sílabas e ideias abstratas. Nascia assim a escrita cuneiforme, que deve seu nome à palavra latina cuneus, que significa cunha. O sistema cuneiforme era inicialmente usado para a contabilidade e a administração, mas rapidamente se expandiu para outras áreas do saber. A escrita passou a ser usada em registros legais, cartas, textos religiosos, contratos comerciais, poemas e narrativas mitológicas. O mais famoso desses textos é, sem dúvida, o Épico de Gilgamesh, uma das primeiras grandes obras da literatura mundial, escrita em tabuletas de argila com caracteres cuneiformes. É importante destacar que, ao contrário dos alfabetos fonéticos que usamos hoje, como o alfabeto latino, a escrita cuneiforme era logossilábica. Isso significa que ela combinava logogramas, símbolos que representam uma palavra inteira, com sinais fonéticos, que representam sons ou sílabas. Essa característica tornava o sistema extremamente complexo. Um escriba avançado precisava dominar centenas, às vezes até mais de 1000, símbolos diferentes. Por isso, a escrita era uma habilidade restrita a uma elite educada e especializada, os escribas. Tornar-se escriba na Mesopotâmia era um processo longo e exigente. Os jovens que se destinavam a essa função eram treinados em escolas chamadas Eduba, ou Casa das Tabuletas. Lá, aprendiam a desenhar os sinais cuneiformes com precisão, memorizavam listas extensas de palavras, treinavam a estrutura gramatical e praticavam a redação de textos variados. A profissão de escriba era altamente respeitada, pois esses profissionais desempenhavam funções cruciais no governo, no comércio, na religião e na preservação do conhecimento. Ao longo dos séculos, o sistema cuneiforme se expandiu e foi adaptado por vários povos diferentes. Depois dos sumérios, os acadios,
um povo semita que dominou a Mesopotâmia por volta de 2300 a.C., adotaram a escrita cuneiforme para sua própria língua, o acádio. Posteriormente, os babilônios, assírios, elamitas, hititas e até mesmo povos do Irã antigo utilizaram variações do cuneiforme em seus registros. Essa longevidade impressionante fez da escrita cuneiforme um dos sistemas mais duradouros da história. Ela foi usada por mais de 3.000 anos, até cair em desuso no primeiro século depois de Cristo. Essa escrita registrou não apenas a economia e a administração das cidades-estado mesopotâmicas, mas também os sentimentos, os medos, os sonhos e as crenças de um povo. As tabuletas encontradas pelos arqueólogos revelam uma enorme diversidade de temas: orações aos deuses, encantamentos mágicos, listas de reis, tratados de fronteira, registros de eclipses, ensinamentos morais, discussões filosóficas e até mesmo questões amorosas. Um exemplo fascinante do uso da escrita cuneiforme está nas Leis de Hammurabi, um dos primeiros códigos legais escritos da história, datado de cerca de 1750 a.C. Esse código, esculpido em uma estela de pedra com caracteres cuneiformes, estabelece normas para o convívio social e as penalidades para diferentes crimes. Mostra como a escrita se tornou uma ferramenta de controle social e de organização jurídica nas sociedades antigas. O impacto da invenção da escrita na Mesopotâmia foi tão profundo que moldou não apenas sua própria civilização, mas também influenciou outras culturas contemporâneas e posteriores. A escrita egípcia, embora tenha se desenvolvido de forma independente, surgiu em um contexto similar e teve funções parecidas. Séculos depois, o alfabeto fenício, que viria a dar origem aos alfabetos grego, latino e hebraico, foi inspirado na ideia de representar sons de maneira simplificada, uma consequência indireta da longa tradição de escrita complexa como o cuneiforme. Apesar de sua importância, o conhecimento da escrita cuneiforme foi perdido durante a Antiguidade Tardia. Por muitos séculos, as tabuletas de argila permaneciam como objetos misteriosos, incompreensíveis para arqueólogos e estudiosos. Foi apenas no século XIX, com a descoberta da inscrição de Behistun, no atual Irã, que a escrita cuneiforme começou a ser decifrada. A inscrição de Behistun é um texto trilingüe, gravado em pedra a mando do rei persa Dário I, com versões em persa antigo, elamita e acádio cuneiforme. Assim como a pedra de Roseta foi essencial para decifrar os hieróglifos egípcios, Behistun forneceu as chaves para entender o cuneiforme. O britânico Henry Rawlinson liderou os esforços de tradução e, após anos de trabalho, conseguiu reconstruir a estrutura do sistema e seus equivalentes fonéticos. Hoje, graças à arqueologia e à linguística, é possível ler e traduzir milhares de tabuletas escritas há mais de 5.000 anos. Essas tabuletas estão espalhadas por museus do mundo inteiro, especialmente no Museu Britânico, no Louvre e no Museu do Iraque. Elas nos oferecem uma janela direta para o mundo antigo, um mundo onde já se discutia política, justiça, espiritualidade e amor com palavras gravadas na argila. O legado da escrita mesopotâmica é imensurável. Ela nos mostra que a necessidade de registrar, compreender e compartilhar experiências é uma característica essencialmente humana. A escrita foi uma invenção cultural que permitiu que o conhecimento ultrapassasse os limites da memória e do tempo, possibilitando que ideias, histórias e descobertas viajassem por gerações. Cada palavra que escrevemos hoje, seja em um bilhete, em uma tela de celular ou em um livro, carrega em si a herança dessa revolução que começou nas planícies entre os rios Tigre e Eufrates. A escrita na Mesopotâmia não apenas mudou o curso da história, ela criou a história